Olá pessoal, então vamos ver agora sobre a função repeat. O que é a função repeat? Basicamente ela repete o número de vezes conforme um texto que nós colocar ou um número. Nesse exemplo aqui da tela, nós estamos com a coluna jogador, número e a ilustração que nós iremos representar graficamente. Relembrando, esses números, no caso, que tem jogadores de futebol e o número de gols, não quer dizer que seja esses realmente, é apenas para ilustração. Então vamos lá, uma função básica da função repeat. Igual, repeat, ela já diz aqui, repete o número repete o texto um determinado número de vezes. Por exemplo, repeat, digamos que eu quero repetir o número A 5 vezes. Porque eu coloquei entre aspas, relembrando que quando você informa textos no Excel, tem que ser entre aspas. Qual que é o número de vezes? Os caras que me repetem o número 5 vezes. Dou um ok, ele me repetiu. Essa é a função do repeat. Repetiu um número de vezes. Nesse caso, 5, eu mandei 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos para um exemplo. Vamos lá. Repeat. Repetiu o quê? Quando eu informar algum número aqui dentro, eu quero que ele me repete o número de gols. No caso, eu quero quando nós informar algum argumento aqui nessa célula, eu quero que me repete o número de vezes. E já como essa é uma célula que iremos trabalhar sempre, que é uma função fixa, vamos congelar. Dá um F4 para congelar. Agora ele me pede qual ele quer o número de quê que você repete. Eu quero o número de gols que me repete, dividido pela soma do quê? Desse restante aqui, que eu vou fazer a comparação de quantos gols, por exemplo, o Lionel Messi tem pelo restante. Aqui eu também posso congelar, já que vai ser aplicado para todos, dou um F4, ele congelou, fecho parênteses. Para o gráfico ficar um pouquinho mais bonito, para ele não repetir, por exemplo, 800 vezes, eu boto vezes 50. Ele me pede se eu aceito a formatação, dou sim, está pronto. Então, o que nós fizemos? Vamos só aplicar aqui para vocês, 1, ele me repetiu o número de vezes. O que o Excel nos trouxe? Aqui, deixa eu abrir a fórmula. Ele me trouxe o F4, que ele me pediu. Tá, você quer que eu repita o quê? O número que é o valor, o objeto, enfim, que está aqui dentro. Número de vezes é o número de gols. Aqui o que eu fiz? Eu somei o valor da célula C5 até o C11, que é a coluna C, 5, até a C11. O número de gols. E para o Excel ficar mais bonito visualmente, eu repito o número de vezes 50. Porque ele não apareceu nada, porque não tem nenhum argumento aqui dentro. Agora, vamos aplicar algum tracinho para ele representar, ficar visualmente legal, né? Então, vem aqui, inserir, vamos inserir um símbolo. Vem em símbolo. Por exemplo, esse daqui. Dou um ok e pronto. E já me repetiu. Deixa eu só apagar essa regra, que eu tinha feito uma regra aqui. Impar regra, sem impar regras. Aqui. Ele me repetiu um número de vezes aqui. Já que nós congelemos aqui essa célula, eu posso dar apenas um duplo clique para aplicar para o restante de baixo. Dou um duplo clique, já aplicou. Ele considerou o maior número, ele repetiu mais vezes. Por exemplo, se eu botasse agora esse 100, eu passava por ser 1000, 1, 2, 3, ele já passaria a repetir o número de vezes. Agora, para deixar um pouquinho mais visualmente legal, vamos fazer uma formatação condicional dentro aqui. Seleciono essas ilustrações, formatação condicional, nova regra. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. No caso, aqui eu vou pôr a regra de igual, eu seleciono essa de cima, então, aqui, igual, o máximo, igual, máximo, abre parênteses e seleciono. E fecho. O que eu disse para o Excel? Excel, da célula C5
Se ela for o maior número, eu quero que pinte de tal cor. No caso, eu vou pintar de verde. Dou um OK. Quando o Excel reconhecer que o maior número, por exemplo, se for a célula, nesse caso C5, a maior, ele vai pintar de verde. Se não, ele vai pintar o restante. Dou um OK, já deu certinho. Por exemplo, agora, aqui ó, 1500, e já pinta essa cor. Deixa eu já botar aqui 600 e 1500, 1200, 1100, por exemplo. E já passa para essa cor. E agora vamos aplicar a fórmula invertida, que é para o menor. Vamos aplicar uma formatação condicional para o menor. Formatação condicional, nova regra. Usar uma fórmula para determinar quais deve ser formatado. Igual C5 igual o mínimo agora, nós falamos antes de máximo, mínimo sobre essa daqui. Fecho parênteses, formatar que cor? Vamos botar um vermelho, né? Que corresponde a um menor número. Então, o que eu falei para o Excel? Excel, localize a célula C5. Se ela for o mínimo, o menor valor, você pinta. Se não, você pinta a correspondente dessa nossa matriz, que vai da C5 até a C11. Dou um OK. Opa, acho que não aplicou a fórmula. Nova regra. Estou editar a regra, que é melhor. Gerenciar regras para editar a regra. Mínimo, editar. Ela pegou um número errado. C5. OK e OK. Agora sim. Ela antes tinha pego uns números aleatórios. Agora, se eu botar, por exemplo, essa aqui é 100, já mudou. Botar aqui essa agora, por exemplo, vamos trabalhar com números grandes. Botar 300. Ó, já deu que as duas menores são essa. 200, já passa a ser essa. Mesma coisa para o maior. 1900, já passa essa maior. Ah, Gabriel, eu quero utilizar outro símbolo. Pode também. Dados, inserir, menu inserir, símbolos, símbolo. Quero trabalhar com bolinhas, por exemplo. Não, OK. Tá aqui, só apago essa e pronto. Trabalhou também. E qualquer outro que você quiser, por exemplo. Quer trabalhar com... Vamos ver uma outra. Aqui você tem diversas opções. Aqui é apenas como exemplo. Trabalhar aqui com um pouquinho maiorzinho. Ó, fica bem legal também, ó. Bem bacana. Bem bacana esse daqui. Que ela trabalha em conjunto, ó. Vou botar agora que 100 é menor. 360 é menor, já passo para outro. Botar aqui o maior é dessa célula, por exemplo. 3000. Já passou, que é o maior. Assim você pode ter um controle, por exemplo, na sua empresa, pode fazer uma representação gráfica demonstrando um número de vendas, por exemplo, por tabela, por setor de vendas, né? Cita os vendedores, os funcionários que são vendedores, bota o número de vendas e você pode fazer um comparativo bem interessante com a função bem interessante com a função REPT.